Bom, nós vamos iniciar aqui a criação de um joguinho bem simples, utilizando Python com a biblioteca Pygame. É um joguinho estilo runner, onde você tem um personagem que vai correndo, tem que ir pulando e desviando dos obstáculos. Em 2D mesmo, plataforma bem simples. Nem vamos chegar a utilizar classes aqui nesse momento. Apenas para introduzir mesmo a utilização da biblioteca. Primeira coisa que a gente precisa fazer, você já tendo a biblioteca instalada, né, pode instalar o pip install pygame direto pelo prompt de comando aí do seu computador. No caso eu já tenho instalado, então eu vou importar essa biblioteca. Uma biblioteca também que eu vou precisar, na verdade é um módulo só dessa biblioteca, que é o exit, a biblioteca sys. Na verdade é from sys port exit, que nós vamos utilizar para poder estar finalizando o nosso jogo quando a gente clicar no X da janela. Agora aqui nós vamos tratar da inicialização do nosso jogo. Nós vamos iniciar com o comando pygame init. Agora nós precisamos definir a nossa tela principal, a nossa janela que vai ser aberta. Então eu vou colocar aqui, vou chamar de screen, aí você pode chamar do nome que você preferir, tela mesmo. E aí nós vamos utilizar o seguinte comando: pygame.display.setMode. E aqui você vai colocar outro parênteses dentro que você vai definir a proporção da tela que você quer abrir. Aqui vai ser uma telinha bem pequena mesmo, só para exemplo, 800 por 300. Depois disso você tá um título para nossa janela. Que é o Pygame Display Set Caption. Vou chamar aqui de Runner Game. Um ponto que eu não falei ainda, mas eu tenho aqui as artes que nós vamos utilizar. Está na pasta mídia. Tem o fundo, tanto o solo quanto o céu. Alguns obstáculos que nós vamos adicionar. Que aqui um bichinho parece um ermitão. Vou chamar de crab lá no código, mas porque parece um caranguejo, mas eu acho que isso aqui não é um caranguejo. Uma coruja e o nosso personagem principal. Então vamos aqui definir primeiramente, abrir a nossa tela, a nossa janela do jogo. A gente precisa definir o nosso game loop, que é ali o loop infinito onde o nosso jogo vai ficar rodando, vai ficar realizando as atualizações. Então para isso eu vou colocar um while true. E aqui eu vou fazer a verificação. Se eu rodar esse código agora, a gente não vai conseguir fechar a tela, vai ficar num loop infinito. Então eu vou fazer a verificação se o evento de clique no botão de fechar a tela foi ativado. Então aqui eu vou fazer o seguinte comando, o seguinte loop: for event in pygame events.get. Aqui que esse loop vai fazer? Ele vai percorrer todos os eventos da Pygame que ocorrerem. Então aqui agora a gente vai poder verificar se foi pressionado o botão de quit da nossa janela. Esse é o comando de quit, pygame.quit, quit maiúsculo. Aí aqui, se esse comando foi pressionado, que quer dizer que a gente pressionou o X, então eu vou finalizar a minha instância do Pygame e eu vou colocar esse comando que a gente importou da biblioteca sys, para não dar nenhum erro e ele finalizar o processo. Mesmo depois, ele nem vai sair executar os comandos fora desse true.
Aqui a gente já consegue... vou colocar aqui também essa parte aqui onde vão ficar as atualizações do nosso jogo. Vou colocar aqui um comando que fica fazendo as verificações das atualizações do nosso jogo para poder atualizar em tela. Tanto as alterações de comandos, quanto as alterações que vão ser exibidas em tela, que é o pygame.display.update. Aqui a gente já vai conseguir abrir a nossa tela, eu vou colocar para executar. Aqui está a nossa tela, ainda não tem nada, com o título que a gente definiu e nas dimensões que foram definidas. Aí vamos partir agora para exibir o nosso background, né? Para isso a gente vai trabalhar com as superfícies, né? São as surfaces. Como que a gente pode fazer essa importação? Eu vou colocar aqui. Vou dar um nome para essa superfície do solo. Você pode dar o nome que preferir. Eu costumo colocar o nome, né, do item, underline surf, que vem de surface, uma abreviação de surface, que é da superfície. Costumo também colocar os nomes em inglês, mas é mais por padrão mesmo, não tem necessidade. Aqui nós vamos fazer a importação da imagem que a gente vai utilizar para esse fundo. Com pygame.image.load. Aqui eu vou colocar o diretório que está a imagem e também o nome da imagem. Ground.png. Sempre que a gente utiliza as imagens, a gente utiliza um comando também que é para poder otimizar a conversão dessas imagens para que o seu jogo não fique pesado. Aqui no caso do nosso exemplo é um jogo bem simples, não vai fazer muita diferença, mas é bom já conhecer e utilizar esse método, que é o Convert Alpha. Ele vai fazer a conversão da sua imagem, e o Alpha, no caso, é para ele manter as transparências das imagens que tiverem, né? Aqui eu já importei, então vamos tentar exibir ela agora na tela. Para isso a gente vai utilizar o seguinte. A gente vai utilizar, a nossa tela tem um comando que é Bleach, que é para você desenhar na tela, exibir na tela, né? Então a gente vai pegar aqui o screen que a gente criou lá em cima, que é a nossa janela, .bleach, e aqui eu vou colocar o que eu quero que seja exibido na nossa tela. Vai ser o ground surface, que é essa superfície que a gente acabou de importar ali a imagem. E também preciso passar qual vai ser. Aqui no caso, essas coordenadas que eu vou inserir se referem ao ponto 00 de um eixo de coordenadas x e y, que é o canto superior esquerdo da nossa imagem. Por exemplo, se a gente abrir aqui, essa é a nossa imagem do background do solo. O ponto de coordenada que eu for definir lá vai ser esse ponto aqui. Lembrando que aqui no jogo o x ele é positivo nessa direção para a direita e o y é positivo para baixo. Então eu vou colocar aqui para ele iniciar, como eu quero o solo, né? Deixa eu ver qual é a dimensão dessa imagem. 4. Nesse caso, então, como a gente quer que ele fique mais na parte de baixo da nossa janela, que vai ser o solo, então a gente tem que pegar a altura total e subtrair esse valor aqui de altura, que é 64, para a gente poder saber qual que vai ser a posição dessa superfície. Então vai ser o 300 menos 64, vai dar aí 236. Então eu vou colocar o eixo x 0, que vai começar do ponto mais à esquerda e vai até o 236 no eixo y. Se a gente já executar nesse momento, a gente vai ver que ele colocou aqui o nosso solo como a gente esperava mesmo. Só para demonstração, você vai ver se eu colocar aqui, se eu colocasse 64, por exemplo, que é a altura, ia ficar mais lá para cima. Porque como eu falei anteriormente,
o eixo Y ele começa a contar para baixo. Então ele ia pegar 64 pixels e ia começar a desenhar. Como a gente colocou 236 anteriormente, ele vai contar até 236 e começar a desenhar. Vou retornar aqui o que estava. Beleza, agora a gente vai fazer a mesma coisa para o fundo do céu. Vou chamar de Sky Surface. Sky Surf. E vou desenhar também em tela. Nesse caso, como ele vai iniciar lá do ponto zero mesmo, que ele vai pegar todo o resto da imagem onde não tiver o solo. Então, a gente vai pegar e desenhar a partir do 0, 0 mesmo. Essas duas imagens já estão com o tamanho correto. As duas juntas vão dar o tamanho da nossa imagem que está definida aqui, 800 por 300. Então, aqui eu nem preciso fazer nenhum cálculo para não sobrepor. Beleza, e o nosso fundo está montado já. Agora nós vamos colocar o nosso personagem aqui na tela. Bom, para fazer a exibição do nosso jogador, o processo vai ser bem parecido com esse do background. Nós vamos fazer primeiro a importação da imagem, do sprite do nosso jogador. Eu vou chamar de Player Surface. Game Image Load do diretório da imagem. Aqui depois que a gente for inserir a animação, eu tenho 3 imagens do jogador, que as 3 juntas irão realizar a animação do jogador. A princípio eu vou importar só uma imagem, então não vai ter animação nesse momento. Aí aqui um ponto que a gente vai fazer diferente do background é que a gente vai criar já o retângulo do nosso jogador. Aqui o retângulo vai servir tanto para a gente poder fazer o posicionamento do nosso jogador, quanto também depois fazer testes de colisão, entre outras funções. Então eu vou chamar de Player Rect, para a gente definir o retângulo baseado na imagem que foi importada, baseada na superfície. A gente coloca aqui a superfície que a gente quer gerar o retângulo, onde ele vai ter esse método getRect. Aí aqui a gente vai colocar qual é a posição, quais são as coordenadas desse retângulo. Então aqui eu vou definir para ele iniciar, vou colocar aqui mid-bottom. Mid-bottom, o que seria o mid-bottom? Mid-bottom vai ser o meio da parte de baixo da nossa figura. Então aqui é o nosso sprite do nosso jogador. O centro dessa figura da parte inferior é o mid-bottom. A gente também tem ali o mid-top, se a gente fosse usar, que seria aqui, mid-left e mid-right, que também podem ser utilizados. Então aqui no caso eu vou colocar mid-bottom. Eu vou definir ele no X na coordenada 80, que vai ser um pouquinho, vai ser bem próximo da esquerda da nossa tela. E a altura vai ser a mesma altura do solo, para parecer que o nosso jogador está mesmo em contato com o chão. Como eu coloquei aqui 236, então eu vou colocar a mesma altura, 236 também. Lembrando, aqui no ground, que seria o nosso solo, ele inicia o desenho no 236 dessa imagem. Aqui no nosso caso, a parte de baixo, o meio da parte de baixo da nossa imagem que vai estar nessa altura. Então ele não vai estar dentro do solo, ele vai estar em contato ali com a superfície do solo. Definido aqui a nossa superfície, o nosso retângulo do jogador, a gente já consegue exibir ele em tela. Lembrando que essa ordem aqui que vai ser desenhada na tela também importa. Por exemplo, se eu vim colocar aqui o jogador antes de desenhar a superfície do céu, vamos ver o que acontece.
Aqui eu vou passar a superfície. Sempre quando eu vou desenhar o bleach, utilizar o método bleach, né, que para eu desenhar na tela, a gente passa a superfície e as coordenadas. Porém, como aqui a gente tem um retângulo dele que está definido as coordenadas, então a gente pode passar o retângulo também desse elemento, ao invés de ter que passar as coordenadas aqui. Então aqui eu vou passar o player rect, que aí ele já vai pegar essas coordenadas que foram definidas aqui em cima. Vamos executar. A gente vai ver que o nosso personagem não aparece. Isso porque não é que ele não foi desenhado, é porque o plano de fundo do céu foi desenhado por cima dele. Então a gente precisa colocar depois do desenho do nosso plano de fundo, do nosso solo. Agora vamos ver. Tá aqui nosso personagem. Ainda não faz nada, porque a gente não programamos nenhuma função para ele. Vamos tentar fazer agora então o pulo do nosso jogador. Qual vai ser a ideia aqui para a gente fazer esse pulo? A gente vai criar, simular como se fosse uma gravidade, que sempre que ele não estiver em contato com o solo, vai ter uma força movendo ele para baixo. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou definir aqui gravidade do jogador 0, iniciar em 0, aqui na inicialização. Então ele vai começar com essa propriedade aqui, player gravity igual a 0, criamos essa variável. E aí sempre que o jogo for atualizando, que ocorre aqui dentro do game loop, eu vou colocar para o player rect, que é o retângulo do nosso jogador. Como eu informei, a gente vai utilizar esse retângulo para definir a posição do nosso jogador. Então isso daqui, o que vai ocorrer? Sempre o nosso jogador, sempre que o loop for atualizado, ele vai somar na coordenada y, que é a coordenada do eixo vertical. Vamos colocar aqui 1, vai somar 1. Então ele vai estar sempre caindo. Se a gente executar agora, a gente vai ver nosso personagem sumiu, caiu. Só que não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele não passe do solo. Para isso, a gente vai utilizar uma condicional aqui, que a gente vai testar. Aqui a gente não tô usando mid bottom, estou usando só bottom, onde ele só vai pegar uma coordenada, que é praticamente o eixo y. Se a parte inferior do meu jogador, do retângulo do meu jogador, for igual ou maior ou igual, na verdade, for maior ou igual à altura que foi definida aqui, no caso 236, o que vai acontecer? Eu vou definir que essa propriedade bottom vai permanecer em 236. Ou seja, caso meu personagem, caso a parte inferior do meu personagem tente ultrapassar o solo, ele vai forçar que ele permaneça nessa altura do solo. Dessa forma ele não vai descer toda a nossa tela. Beleza? Ele está parado agora onde a gente definiu. Então vamos colocar ele numa posição maior só para ver se ele está caindo mesmo. Para ver se está funcionando ainda a nossa lógica aqui. Vamos aqui no retângulo, definir a altura dele para 0. Beleza, a gente viu que ele está caindo ali. Então deixa eu retornar aqui. O que a gente precisa agora é definir a leitura da tecla quando a gente apertar espaço para poder fazer o pulo. Como que a gente pode fazer isso? Aqui nesse loop que foi criado de verificação dos eventos, a gente pode criar. Aqui a gente vai fazer uma outra verificação agora para ver se a tecla foi pressionada. Aqui a gente utiliza esse mesmo esquema e vai testar qual o tipo de evento que ocorreu nesse loop. Aí tem uma opção agora aqui da biblioteca que é o keydown, que é quando uma tecla foi pressionada. Então eu vou digitar aqui pygame.keydown, que é assim que a tecla foi pressionada. Aí a gente vai testar qual tecla, se a tecla espaço, que é a que a gente quer verificar, né? Se é ela que foi pressionada. Então a gente vai colocar um if event ponto
key, que ele armazena nessa variável event.key, nessa propriedade event.key, qual foi a tecla pressionada. PyGame, a tecla que eu quero testar é K underline space, que ela representa a tecla space. E aí, se essa tecla foi pressionada, o que eu quero fazer? Aqui, na verdade, eu coloquei para a posição Y do jogador e somando 1, mas eu acabei esquecendo de alterar, porque aqui a gente criou uma variável para isso, que é a player gravity. A player gravity a gente vai somar sempre aqui para estar alterando, né, a posição do nosso jogador em direção ao solo. E essa player gravity, que é a gravidade, eu vou estar sempre somando 1. Então a nossa gravidade vai estar sempre aumentando, porém o nosso jogador não vai passar do solo. E aí essa gravidade que a gente vai alterar aqui quando for pressionado o espaço, para que o nosso personagem suba, simulando aí o pulo. Então vou colocar aqui o nosso player act.bottom. Na verdade, nosso player gravity vai receber menos 18. E aí, como que eu coloquei o 18 para a gente fazer um teste da altura, que vai ser, vou colocar menos 20. Que aí o que vai ocorrer, né? Quando a gente pressionar o espaço, a gravidade vai receber um valor de menos 20. E vindo aqui, o nosso player rect y vai estar no 236 se estiver no solo, com menos 20, então nosso y vai ser inferior, logo o nosso personagem vai estar numa posição mais acima. Mudando de loop, a gravidade vai voltar a ser aumentada até o nosso personagem voltar para o solo. Então vamos ver se isso daqui já está funcionando. Se a gente pressiona espaço, a gente vê que o nosso personagem está saindo. Porém, vocês percebem que está muito rápido, a gente nem consegue ver direito, né? Não tem fluidez aqui. A gente vê que está funcionando, nosso personagem sai e logo volta e não passa do solo. Aqui o que está acontecendo? Como a gente não está limitando o FPS do nosso jogo, ele vai variar de acordo com o computador que estiver sendo executado. Isso não é bom. Então a gente precisa definir aqui um FPS máximo para o nosso jogo, né? Que é a quantidade de frames por segundo. Para isso a gente pode importar aqui. É bem simples da gente definir aí um FPS máximo. Eu vou importar aqui o clock, também do PyGame. Vou inicializar aqui o clock, que é um relógio, né, que ele vai limitar aí a quantidade de ticks por segundo do nosso game loop. Aqui eu vou colocar aqui no finalzinho clock.tick. Aqui a gente coloca a quantidade de FPS que a gente quer limitar, máximo. Vou colocar 60, é o suficiente para o nosso jogo. Agora o nosso jogo está limitado a 60 frames por segundo. Vamos ver se vai ficar melhor aqui agora o nosso jogo. Bem melhor. Então agora a gente pressiona espaço, nosso personagem está caindo. Porém, se eu apertar várias vezes, pode ver que não está fazendo nenhum teste se o usuário está em contato no solo, né? Então eu consigo apertar várias vezes, nosso personagem sumir até cair de novo. Vamos corrigir isso agora. Vai ser bem simples. Aqui onde a gente testa se a tecla espaço foi pressionada, a gente pode fazer mais uma verificação. Se a tecla pressionada foi espaço e se o nosso jogador está em contato com o solo. E a gente pode fazer a mesma verificação que a gente fez aqui, que é verificar se é maior ou igual a 236. Beleza, dessa forma não consigo dar pulo duplo ou triplo com os pulos que eu estava dando anteriormente. Apenas quando eu estou em contato com o solo que eu consigo. Estou pressionando várias vezes, mas ele não pula. Beleza, então colocamos nosso personagem. Vamos agora colocar um inimigo aqui na tela, um obstáculo, né? O processo para colocar o obstáculo, no caso ali o caranguejo, vai ser bem parecido com o do jogador.
caso eu vou chamar de crab, do caranguejo. E vai ser o mesmo procedimento. Vou criar também um retângulo dele para a gente poder fazer as alterações de posição, fazer o desenho na tela. Vou desenhar ele inicialmente mais para o lado da direita. Então vou colocar aqui, ele pode ser em 720 e a altura a mesma, que eu quero ele em contato com o solo também. Vamos desenhar ele aqui, depois do nosso jogador. Deixa eu colocar um comentário aqui para a gente saber qual parte que é referente ao nosso jogador. Agora eu vou desenhar ele na tela. Mesma ideia do anterior. Screen.bleach. Passo a superfície e o retângulo. Beleza, tá aqui o nosso primeiro inimigo, obstáculo, né, na verdade. A ideia agora é a gente fazer o que? Colocar ele para percorrer, andar, né? Percorrer essa tela. Então, para a gente fazer isso, é a mesma ideia que a gente usou ali para o jogador. Aumentar uma direção do retângulo. No caso aqui eu quero mover o caranguejo apenas para a esquerda, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar a posição do caranguejo no X, que é o referente ao eixo horizontal, e colocar para sempre somar. Vamos somar 4 para ver qual a velocidade que vai ficar. Então aqui cada loop ele vai somar 4 na posição do caranguejo. Perdão, na verdade 4 ele vai para a direita. Então eu tenho que diminuir, subtrair, que ele vai vir para a esquerda. Beleza, agora a gente já tem a movimentação do nosso caranguejo. Porém, depois que ele passa aqui, ele some, né? Não volta mais. Vamos fazer então ele fazer uma condição para quando ele sumir da tela aqui, a gente resetar a posição dele. Para isso basta a gente colocar aqui um ifzinho também. Se o crab, posição X dele, for inferior ou igual, vou colocar só inferior. Se for inferior a menos 60, que vai estar fora da tela já, vai ter passado 60 pixels. O que eu quero fazer? Aí eu vou definir para a posição X dele retornar lá para o final da tela, que como a nossa tela tem 800 de largura, então eu vou colocar 800 mesmo. Vamos ver se isso daqui já vai funcionar. Por enquanto não tem colisão, não acontece nada se encostar no nosso jogador. Beleza, mas tá aí. Agora a próxima etapa pra gente é definir a colisão pra gente poder colocar alguma ação, né? Reiniciar o jogo, fazer algo do tipo. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, que aí a gente vai fazer tanto a parte de colisões, quanto também definir um score baseado no tempo que o personagem está sem colidir. E depois também inserir o outro inimigo. E aí a gente vai mexendo nas coisas conforme a gente quiser implementar novos recursos no jogo. Por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.